Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. O tema dessa semana é um cântico ao Senhor em terra estranha. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 137, verso 4, nos fala assim: como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Uma pergunta. Vamos ler o contexto, né? Em Salmo 137, versos 1 a 3 diz: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sob os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediram a canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Então eles tinham sido levados cativos, estavam num lugar estranho, né, na região da Babilônia. E lá algumas pessoas estavam pedindo para que eles cantassem canções de Sião. E aí eles respondem, né, com outra pergunta: como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? E aí nós podemos entender que a tristeza havia tomado a vida deles. Mas nós temos que entender que todas as coisas que ocorrem são frutos, né, de ações dos seres humanos e também de ações, né, dos poderes, né, divinos e também dos anjos que estão envolvidos nesse conflito. Jeremias 13, 16, 17 diz assim: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e reduza a escuridão. E diz mais assim: e se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Então eles foram levados cativos por várias razões, e aqui se explica algumas, né? Não deram glória a Deus. Como é que te dá glória a Deus? Eu já falei em algumas lições anteriores que dar glória a Deus significa viver de acordo com o propósito para qual Deus te trouxe à existência. O sol, a lua, as estrelas, tudo estão cumprindo o propósito para qual Deus trouxe à existência. Os pássaros, né? Os animais, o campo, né? As árvores, as nuvens, tudo isso estão cumprindo o propósito para qual Deus os trouxe à existência. Então, nós, seres humanos, temos algumas dificuldades, porque nós somos criados, né, sem imagem e semelhança de Deus. E, nesse caso, nós temos livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher. E nessa capacidade de escolher, a gente pode escolher não dar glória a Deus. Por exemplo, se você nasceu homem, um exemplo típico que eu dou, e você vive como um homem, você está dando glória a Deus. Se você nasceu mulher e você vive como mulher, você está dando glória a Deus. Então, se você escolhe viver de forma diferente para a qual Deus te trouxe a existência, você não está dando glória a Deus. E aí Deus diz que se você não der glória a Ele, ou seja, não viver de acordo com o propósito dele, um dia vai chegar a escuridão. Um dia você vai tropeçar. E você vai esperar luz, mas na verdade vai vir o quê? Sombra da morte e escuridão. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles perderam, né, a condição de proteção e foram levados cativos. E mesmo Deus sofrendo, né, sobre essa questão. Os dias do mal chegam, podem chegar. Pode até ter chegado para você, ou para outros lugares, né, ou para outras pessoas também. Salmo 74, de 1 a 4, diz assim: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Então passou as dificuldades, veio muitas dificuldades, veio um período, né, provavelmente de oração, de busca de Deus, e as coisas continuaram. Então veio esse questionamento aqui: por que, Deus, nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Então, às vezes, vem esse tipo de questionamento. A gente está com Deus e as coisas vão piorando, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. E a gente começa a se questionar. E diz aqui: lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade.
Lembra-te da vara da tua herança, que remiste, desde o monte Sião, em que habitaste. Levanta teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Então, o santuário, né, quando foi construído 2 vezes, foi destruído 2 vezes. E diz: os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Então, eles foram invadidos, né, pelo povo da Babilônia, e depois também foi invadido pelo Império Romano. Põe neles as suas insígnias por sinais. Então, o Império Romano, quando chegou para invadir, né, o povo de Israel e destruir o templo, né, trouxe as insígnias, né, do Império Romano. Da mesma forma, o Império Babilônico. E isso foi fruto, né, das más escolhas do povo de Israel. Então nós temos que ter muito cuidado também, que a gente pode estar com Deus, mas em algum momento, né, a gente pode fazer más escolhas que podem nos separar de Deus. E virão as consequências. Por quê? Porque quem está com Satanás, ele às vezes trata das coisas, né, da riqueza, da poder, né, dinheiro. É lógico que Satanás também leva essa pessoa à destruição. Mas quando você está com Deus e você se afasta de Deus por erros, né, que você comete, Satanás não quer que você viva, ele quer te destruir. E você tomou decisão ao lado de Deus. Salmo 79, de 1 a 5, diz assim: ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo. Então, tudo isso aconteceu, né? Nós estamos contando isso aqui, né? Eram profecias, mas elas se aconteceram de fato. Quando foram escritos esses salmos, elas não tinham acontecido ainda, mas Deus já tinha revelado que isso iria acontecer. Reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus, e carne dos teus santos às feras da terra. Isso aconteceu, tanto na invasão do Império Babilônico, como também na invasão do Império Romano. Deram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para os nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Então, tudo isso de fato aconteceu. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá teu zelo como fogo? Então, às vezes, a gente está sofrendo, né? Às vezes é culpa dos nossos próprios pecados, mas a gente tem esperança que Deus nos salve, né? Nos resgate. E aqui estava na situação eles que se encontravam dessa forma. Jeremias 13, 22 a 24 diz assim: quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram essas coisas? Então Deus responde para mim, para você e para eles também. Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar sua pele? O etíope, qual a cor da pele do etíope? É igual a minha, escura. Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal. Então, a questão aqui está relacionada com a contínua desobediência à vontade de Deus. Assim os espalharei como restolho, que passa com o vento do deserto. Como é que eles foram espalhados? Com essas invasões. Muitos foram levados cativos para a Babilônia, alguns voltaram para reconstruir, mas uma boa parte não voltou mais. O povo de Israel começou a se misturar com outros povos. E interessante é que o povo palestino também é descendente, né, de Israel. Apesar de estar lutando agora com o Israel, né, que diz que é o Israel verdadeiro. Mas os palestinos ali têm parentesco com aqueles que estão lá também. Então Deus diz que espalhar o povo por falta, né, pelas faltas cometidas desse povo. E às vezes a situação nossa é tão difícil que a gente chega à beira da morte, ou até a morte mesmo, de fato. Salmos 41, de 1 a 4, diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que atende ao pobre. Atende é cuidar da oportunidade, né? Fazer o bem. E Yahvé o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Então, na verdade, aqui também Deus está tocando num ponto crucial. Fazer o bem ao pobre. E pobre aqui não é só de riqueza financeira, não. Pobre pode ser também de relacionada à falta de conhecimento,
falta de sabedoria, falta de conhecer a verdade, né, da palavra de Deus, é pobre. Pobre no sentido que você tem condição de ajudar essa pessoa. E aqui diz: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Imagina, a gente pode estar com uma enfermidade difícil, ou você pode estar com uma enfermidade complicada, mas diz aqui que o Senhor vai sustentar você no leito da enfermidade. Tem alguns, a gente não pode dizer que todos vão ser salvos, que não vão morrer, morrem. Mas Deus, as promessas de Deus se cumprem. Ele diz aqui que se você estiver com ele, ele vai sustentar você no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Então, eu passei por uma doença e fazer uma cirurgia e Deus me restaurou. Eu estou numa situação, né, estável, não vou dizer que eu estou bem, eu estou saudável, não tenho, mas estou vivo e Deus tem me dado, né, vigor, tem me dado as condições de manter a vida. Então a gente pode ver que Deus pode nos restaurar da doença onde nós nos encontramos, pode nos retirar do leito de enfermidade. Se a gente tiver fé e confiança nele, ele pode fazer isso aí. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Então a gente tem que confessar os nossos pecados perante Deus e ter esperança e confiança que ele vai nos atender. Então você pode também fazer isso hoje, né? Pedir a Deus para que ele tenha piedade de você, para que ele sare a você e que pode também te retirar de um leito de enfermidade. Você confia em Deus? Eu confio. Espero que você possa fazer essa oração que você está necessitado ou necessitada. Salmos 88, de 1 a 4 diz: Yahvé, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado dia e noite. Então a gente tem que orar quanto tempo? Aqui a Bíblia nos dá exemplo: clamar dia e noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Então a gente tem que clamar e orar de forma, né? Como diz a Bíblia, né? Forma persistente. Porque a minha alma está cheia de angústia. Então, se você está com angústia, tem pessoas passando angústias terríveis. Clame a Deus, ore dia e noite. A minha vida se aproxima da sepultura. Então, a situação nossa pode estar chegando próximo, né? Como diz aqui, à beira da sepultura, ou seja, à beira da morte. Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como um homem sem força. Então, você pode, às vezes, não sentir nenhuma força mais para lutar, mas ore a Deus, clame a Ele, e Ele vai te suster. Ele vai te levantar da situação que você se encontra. Salmo 102, verso 1 a 3 diz assim: Yahvé, ouve minha oração. Chega a ti o meu clamor. É bem similar. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Então a gente tem que clamar a Deus. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça. Então você pode ver as coisas passando e as dificuldades só aumentando, né? E os meus ossos ardem como lenha. Então, muitas doenças, muitos problemas, muitas dificuldades. Aqui, Apocalipse 1, 17, 18 diz assim: E quando eu vi, caí a seus pés como um morto. Então, João encontrou com Jesus. E a esse encontro com Jesus, a gente, quando, né, um profeta encontra, né, com Jesus ou com, às vezes, com um anjo, você perde o vigor. Ele diz que caiu como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas. Então Jesus pôs a mão sobre ele e ele disse: Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Então Jesus é o primeiro e o último. E o que? Vivo e fui morto. Então Jesus passou pela morte similar a cada um de nós. Se ele não voltar, a gente vai ter que passar pela morte. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Então ele mostra para nós que ele tem uma solução para a morte, tem a solução para o pecado também. E amém, ele diz assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Hein? Então, inferno aqui morte, está relacionado, né, com Seol, sepultura, né? E inferno muitas vezes está relacionado com o Hades. Né? De modo, né, que a morte e o inferno, Jesus tem controle sobre isso. E aí vem muitas perguntas que as pessoas fazem, às vezes até nós mesmos fazemos, que diz: onde está Deus? Deus?
Salmo 63, 5 a 8 retrata isso. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura. Quem já comeu carne sabe, né, o que é o tutano e que é a gordura. O tutano fica, o osso, quando você chupa, né, o osso tem uma gordura que tem dentro, né, que é o chamado tutano, né? A minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama. Então, ore a Deus em qualquer lugar, mas ore também quando você estiver deitado na sua cama. Meditar em ti nas vigílias da noite. Faça as suas vigílias da noite. Às vezes, é o único momento que a gente tem a oportunidade de orar com mais tempo. É à noite. Você vai dormir pouco, mas existem coisas, meus irmãos, que sem oração não tem solução. Passe seu tempo com Deus à noite. Pode estar deitado com sua esposa ou vice-versa, com seu esposo do lado, mas você ore ali em pensamento a Deus. Faça suas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio. Por quê? Porque Deus é quem nos auxilia. Então, a sombra das tuas asas me regozija. Então, sob a asa é proteção de Deus. A minha alma te segue de perto. Como é que a gente segue a Deus de perto? Em oração, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui. A tua destra me sustenta. Então, nós temos que ter certeza que Deus está nos sustentando. Como é que a gente vai saber? Orando, clamando a Deus em oração, lendo a Bíblia e compreendendo cada vez mais quem é Deus. Salmo 69, de 1 a 3 diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Então, a situação, às vezes, da gente está tão difícil, né, que a gente se vê como se estivesse sendo afogado. Atolei-me em um profundo lamaçal, onde não se pode estar de pé, né? Então, eu já quase morri afogado 2 vezes, né? E a situação é difícil. E você começa a ir na sua mente, né? O que você fez, o que você fez, né? Então diz: a minha garganta se secou, meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Então, se você está na situação, tem solução, tem, clame a Deus. Naquele momento eu orei a Deus e Deus me livrou. Colocou alguém para me ajudar, me salvar da morte, né? Que era a morte certa naquele momento. Mas Deus me livrou e eu estou aqui falando para você, dando esse testemunho. Então a gente tem que clamar a Deus. E nós podemos entender, meus irmãos, que esse Salmo 69 está falando também de Jesus. Olha o que fala essa parte aqui, Salmo 69, de 20 a 21. Afrontas me quebraram o coração. Estou fraquíssimo. Isso aqui, quando você lê isso aqui, você sabe que isso aqui é Jesus. Jesus diz que recebeu muitas afrontas, que quebrou o coração dele. E ele diz: estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, né? Os discípulos fugiram, né? Em sua maioria. Não houve nenhum que estivesse com ele no momento de maior dificuldade, quando Jesus estava à beira da morte. Esperei por consoladores, mas não achei. Às vezes você também está nessa situação. Não tem solução, não tem ninguém que te ajuda, ninguém que te consola. Quem te consola? Deus. Dera-me fel para o mantimento. Meus irmãos, isso aqui aconteceu com Jesus. Isso que eu estou dizendo. Leia a Bíblia e preste atenção que a maior parte das coisas estão relacionadas com Deus. Dera-me fel para o mantimento. É uma profecia. E na minha sede me dera beber de vinagre. Isso aconteceu com Jesus. E algum ainda fala que Jesus não é o Messias, Jesus não é o da profecia. Não existe outra opção. Ninguém cumpriu o que está escrito. Jesus é o único que cumpriu isso. Outro Messias é falso. E ele está próximo de vir, esse outro Messias, que é o falso Messias. E a maior parte das pessoas vão segui-lo. Mas porque não lê a Bíblia, porque não compreende o que está na Bíblia. Isaías 30, 20 a 21 diz: Deus diz, se você está com ele, se você clama a ele, faz suas vigílias de noite, para se aprofundar, para ter comunhão com ele, Deus diz aqui para você a resposta. Está aqui, ó. Bem vos dará o Senhor o pão de angústia. Você pode estar passando por angústia, água de aperto. Você pode estar passando por um grande aperto. Mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti. Quem são esses mestres? Profetas. A Bíblia, a verdade da Bíblia não vai fugir de ti. Como voando com asas, antes teus olhos verão a todos os teus mestres. Amém? Estamos lendo a Bíblia aqui, Deus está te ajudando a ter soluções para problemas que talvez você não esperasse.
solução. E Deus está te mostrando aqui, ó, quando a gente está lendo a Bíblia. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Que palavra? A palavra de Deus. Dizendo que este é o caminho. Então, Deus, quando você lê a Bíblia com sinceridade, buscando a verdade, Deus te mostra o caminho. Diz: andai nele, sem vos desviar de para a direita e nem para a esquerda. Então, você às vezes tem que deixar de comer aquela carne de porco, comer carnes, né, que Deus diz que não devem ser comidas. Você deve, né, ter só uma esposa ou só um marido, né, não deve estar se envolvendo, né, sexualmente com outras pessoas. Você tem que, às vezes, tomar a decisão de se alimentar corretamente, como Deus te disse. Também você, às vezes, tem que tomar a decisão, não tomou ainda, que deve guardar o sábado, que é o dia que Deus disse que deve ser guardado. Então, tem muitas coisas que Deus vai dizer que esse é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes você está sob pressão na escola, é um professor, alguma coisa, e as pessoas estão buscando que você ensine as coisas erradas. Ensine a verdade. Ensine aquilo que Deus revelou na Bíblia, que é a verdade. Que, por exemplo, homem casa com mulher, macho e fêmea. Não tem vários gêneros, só existe, né, homem e mulher. São esses dois que Deus criou. Casamento também é o quê? Homem e mulher. Então essas coisas têm que ser ensinadas. E Deus vai dizer: esse é o caminho. Ande por ele. Não se desvie. Salmo 77, de 1 a 4 diz: falhou a promessa de Deus para sempre? Será que a promessa de Deus falha? Nunca falha. E ele disse: clamei a Deus com a minha voz, da Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Então, quando a gente clama, a gente busca, Deus inclina os ouvidos para nos ouvir. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu à noite e não cessava. Então, às vezes, você faz oração, porque a situação está tão difícil, você levanta as mãos, né? De noite aqui, mais um momento. Ore à noite, faça a sua vigília à noite. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e meu espírito desfalecia. Então a gente tem que se lembrar que Deus é quem é nosso consolo e nossa esperança. Sustentaste os meus olhos acordados. Então, às vezes, a gente passa a noite acordado. Eu já passei, às vezes, a noite acordada em oração. E digo para você, não resolveu o problema. Mas de manhã eu tinha entregue aquele problema nas mãos de Deus. Eu estava em paz com Deus. Estou em paz com Deus. O problema ainda não foi resolvido. Mas eu estou em paz com Deus. Queixava-me, né, meu espírito, né? Estou tão perturbado que não posso falar. Às vezes você não precisa falar. Ore em pensamento. Ore em pensamento. Deus vai te ouvir. Aqui nos diz também, em Malaquias 3, de 13 a 18, às vezes a gente pensa que a situação, né? Deus nos abandonou. Deus não nos abandona. As vossas palavras, Deus fala, foram agressivas para mim, disse o Senhor. Que palavras é essa? Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Deus disse e responde: vós tem dito, inútil é servir a Deus. Às vezes tem nós, irmãos nossos, pensando isso. Ou até alguns também que não são ainda, né, firmes na fé, estão começando a conhecer a Deus e dizem: não, as pessoas que não seguem a Deus é que estão se dando bem, né? Então é inútil servir a Deus, né? Que aproveita termos cuidado em guardar os preceitos de Deus, guardar o sábado, né? Não comer determinadas carnes, né? Ter só um marido, só uma esposa, né? Andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, né? Você fazer jejuns, orações, vigílias. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, e nós podemos ver hoje, né, as pessoas, né, fazendo uso e abuso, né, do poder que ele recebeu, né, de um cargo, né, pode ser um cargo político, um cargo, né, e que nesse cargo você usa, né, abusa desse poder de forma, né, errada. Então, as pessoas olham para os soberbos e dizem: olha, bem-aventurados são sendo esse povo aí, está só se dando mal. Também os que cometem piedade são edificados. Então, a pessoa faz coisa errada, não cumpre a lei, não cumpre o que está escrito, né, não segue as regras, né, do bom viver, e parece que estão bem. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Tem uns até que xingam a Deus. Eu conheci alguns que xingam a Deus, né? Isso parece que escapa, parece que Deus está ali, né? Não está fazendo nada, aparentemente. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. Então, Deus diz que quem teme a Deus estava falando entre si frequentemente. E diz o quê? O Senhor atentou e ouviu.
Então, Deus está ouvindo o povo dele. E um memorial foi escrito diante dele. Memorial o quê? Para não esquecer. Deus manda escrever lá no céu um memorial. Para quem? Para os que temeram o Senhor e para os que lembraram de seu nome. Então, tema a Deus e lembre do seu nome. Qual é o nome de Deus? Yahvé. Eles serão meus aqui, ó, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Então vai haver um dia de julgamento, um dia de juízo. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então a gente sabe, né? Bom filho você poupa. Então voltareis e vereis a diferença. Ó. Existe diferença entre o justo e o ímpio? Existe. Entre o que serve a Deus e o que não serve? Existe. E nós vamos descobrir isso no futuro. Então, aparentemente, tem algumas pessoas que estão fazendo as coisas erradas e estão prosperando, aparentemente, mas no final eles vão passar por juízo. E no juízo, aquele que serve e teme a Deus, esse é que vai ser poupado. Para que os justos não sejam tentados, meus irmãos. Nós temos que aprender a ler a Bíblia e fazer o que Deus nos revela na Bíblia. Olha o que Deus fala aqui em Salmo 37, verso 1 a 8. Não te indignes por causa dos malfeitores. A gente está indignado, né? As pessoas fazendo as coisas erradas e ganhando dinheiro, e a gente só se dando mal, né? Nem tem inveja dos que praticam iniquidade. Né? As pessoas, iniquidade é pecado, é transgressão da lei. Então você pratica e ainda ensina os outros a fazer aquilo. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então, que cedo é esse? Às vezes nós não vemos isso acontecer. Para Deus, até que venha o juízo, tudo é cedo. Confia no Senhor e faz o bem. Então, é esse conselho que Deus está dando para mim e para você. Confiar em Deus e fazer o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, Deus está prometendo que você, de fato, é quem vai habitar na terra e que vai ser alimentado. Deleita-te também, que tenha prazer, tenha satisfação no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Então, que desejos são esses? O desejo, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, é fazer a vontade dele cada vez mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, faça planos, caminha planos, faça planos de vida, entregue nas mãos de Deus. Confia nele e ele o fará, ele vai fazer acontecer. Se for para o seu bem, vai acontecer. Se não for, ele vai alterar. Ele fará sobre isso aí a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o dia. Então, Deus vai te defender no momento nem que você passar por julgamento. Descansar no Senhor, isso aí às vezes é difícil. Né? Descansar quando você entrega e está entregue, está na mão de Deus. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Então, isso aqui é importantíssimo para nós hoje. Por causa do homem que executa astutos intentos. Então, tem pessoas fazendo isso hoje. A gente vê, mas, meu Deus, será possível, né? A pessoa continua fazendo mal e ela não passa por nenhuma dificuldade. Que negócio é esse? Aqui Deus diz que nós não devemos nos indignar com aquele que está prosperando nesse caminho. E está fazendo maus intentos, astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Não vá fazer o mal porque o outro está fazendo e aparentemente ele está se dando bem, não. Não siga esse caminho. E no final haverá um juízo. Salmos 37, 23, 24 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Imagina. Pode demorar, demora. O ímpio é rápido das coisas. Agora, o que chega a Deus, demora as coisas. Mas Deus diz que Deus confirma os passos. Deleita no seu caminho. Ainda que caia, a gente pode cair, mesmo estando com Deus. Não ficará prostrado. Isso aí é certeza. Você pode cair, está no chão, mas Deus vai te levantar. Se você estiver com Ele, te levanta. Pois o Senhor sustém com a sua mão. Então, Deus nos levanta e nos faz continuar a caminhar. Você quer ser levantado? Você caiu? Está prostrado? Busque a Deus. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Romanos 8, 19
8, 18, 19, diz assim: porque para mim tenho certo de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Quem escreveu isso aqui foi Paulo. E Paulo morreu uma morte complicada, né? Mataram ele. Mas ele falou a verdade. O que ele estava passando, as aflições que ele podia estar passando, elas não podiam se comparar com a glória que um dia vai ser revelada. Que glória é essa? Sermos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Senhor. Então, um dia nós vamos entender que o mais importante de tudo nessa vida é a gente ser filho de Deus. Você quer ser filho de Deus? Então, faça o que Deus falou para você. Deus disse que você quer ser filho de Deus, então você tem que seguir a Bíblia, seguir o que Deus te revela, e se ainda você, né, não passou pelo batismo, você faça parte do batismo. Jesus falou isso aqui, ó. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou falando aqui, é o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Crê em Deus, crê em Senhor Jesus Cristo e for batizado será salvo. Mas Jesus já disse: quem não crê será o quê? Condenado. Então, nós temos que agora, você tem que tomar a sua decisão. Se não tomou, tome. Seja filho de Deus. Sabe por quê? Nós vamos entender agora aqui que no livro Testemunho para a Igreja diz: a fé da Ellen White é fortalecida por estar em conflito com dúvidas e influências opostas. Então, quanto mais pressão você passa, né, provando a sua fé, e você luta e vence, a sua fé é cada vez mais forte. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor do que joia muito mais preciosa. Que Deus te abençoe na provação que você está passando, para que sua fé saia fortalecida. Aqui a Bíblia diz aqui, Provérbios 21, de 29 a 31, diz: o homem ímpio endurece o seu rosto. Então, o ímpio ouve o que Deus está falando aqui, ouve as escrituras, como nós estamos vendo aqui, mas ele o quê? Começa a querer culpar Deus, endurece o rosto, é o quê? Você não aceita o que Deus te diz. Mas o reto considera o seu caminho. O que é o reto? É aquele que ouve a palavra de Deus, faz uma reflexão sobre a sua vida e vê: olha, eu vou seguir o que Deus está me dizendo. Eu vou mudar o meu caminho, meu rumo, e vou seguir a Deus. Esse a Bíblia diz que é o reto. Reto aqui no sentido de correto. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então, não importa o que as pessoas estão fazendo, meus irmãos. As pessoas estão fazendo muitas coisas hoje, inclusive no Brasil, para tirar a liberdade de expressão, tirar a liberdade da informação, direito de vir, liberdade de culto. Tudo isso está indo nessa direção, mas nós temos que defender essas liberdades. E sabe o que? No final, não vai adiantar nem a sabedoria, nem a inteligência, nem um conselho deles contra Deus. Deus vai vencer no final. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. Do Senhor vem a vitória. Então, ou seja, o cara pode ter poder, pode ter um monte de coisa, né, a favor dele, mas no final a vitória vem de Deus. 1 João 5,4. Como é que nós vencemos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Como é que nós nascemos? Pelo batismo. E quem não conseguiu batizar nas águas? Foi batizar também. E tomou decisões de Jesus, Jesus batizou. E essa é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Então nós temos que fortalecer a nossa fé para poder vencer o mundo. Você quer vencer o mundo? Eu quero. Eu estou na luta todo dia. 1 Coríntios 15:54 diz: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então um dia o que é corrupto, né, o que é pecaminoso, vai ser transformado. E nós que morremos, né, vamos nos revestir de quê? De imortalidade, imagina. E então vai se cumprir a palavra de Deus. Qual a palavra? Tragada foi a morte na vitória. Então Deus, o que Deus promete, ele cumpre. E eu espero que você entenda, não importa o que você esteja passando. Lembre-se dessa passagem aqui, Romanos 8:28. Diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que todas as coisas que vão ocorrer para você são boas, não, mas que tudo o que está ocorrendo, seja bom, seja ruim, seja péssimo, seja difícil, Deus está conduzindo para o bem daqueles que amam a Ele. Se você ama Deus, Deus está conduzindo você, essas coisas para seu bem.
E quem são esses? São aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus me chamou e chamou você com um propósito. Você quer aceitar o propósito de Deus? Eu espero que você aceite. Eu já aceitei. Deus conduz a minha vida para cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Eu já desejo a ti, né, teus familiares, um bom fim de semana. E já desejo também um feliz sábado. Começa quando? Pôr do sol da sexta, pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.